Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Inês Amaral e fiz esse projeto com muito carinho, projeto Ballet Clássico Iniciante para mães e filhos, para vocês curtirem, fazerem as aulas juntos, aprenderem juntos. E eu fiz esse tema porque eu também tinha muita vontade de aprender ballet desde pequenininha e morava numa cidade do interior muito pequena, de 3.000 habitantes do interior de São Paulo, e não tinha onde. A minha referência eram os filmes, que a única diversão era o cinema. Então íamos ao cinema sábado à noite, domingo na matinê, domingo à noite. E os musicais com aquelas coreografias maravilhosas, sapateados, balés, foi o que me encantou. E desde pequena que eu tinha vontade, mas não tinha oportunidade. E ao longo desses 47 anos de dança que eu tenho e 42 anos de carreira profissional, eu ouvi milhares de vezes mães que chegavam para mim e falavam: eu tenho a paixão pelo ballet. Desde pequena eu tinha paixão de aprender ballet, mas meus pais não tinham condição financeira, ou eu morava num sítio, morava longe, e eu me identifiquei com essas pessoas que tinham vontade e não tinham oportunidade. Depois eu morei em mais 2 cidades do interior também que não tinha ballet, e quando eu vim para São Bernardo, antes de estar matriculada na escola de colégio, eu já estava matriculada no ballet e de lá para cá nunca mais parei. Então, pensando nisso, foi que eu criei esse projeto para as mães que sempre tiveram vontade, não têm oportunidade. Nós temos 20 aulas para dar início a esse sonho, e quem sabe vocês não continuam, né? Dão continuidade e continuam o curso com os filhos, com a filha, aprendam juntos. Antes de iniciar o projeto com aulas práticas, eu achei importante dar uma noção da dança, que começou lá nos primórdios, como danças sacras, danças folclóricas, depois passou para os salões, para os palácios, e começou com sacerdotes, que tinha uma conotação religiosa, sacra, e depois começou a passar para o povo, que dançavam para comemorar nascimentos, casamentos, uma colheita farta, e veio se modificando até chegar nos teatros de hoje em dia. O ballet propriamente dito começou com o rei Luís XIV da França, e a mãe dizia que aos 8 anos ele já dançava maravilhosamente, perfeitamente. E aí foram introduzidos passos dos castelos, dos salões de baile, dos palácios, foram assimilados e direcionados para o ballet clássico. Por exemplo, a esgrima, a luta de espadachim, que é essa posição, é a nossa 4ª posição, e o braço também é uma 4ª posição. Então, a nossa 4ª posição do ballet de pés e braços vieram da esgrima, que é uma luta de espadachim. E por volta de 1615, o rei Luís
XIV se vestiu pela primeira vez no carnaval de Rei Sol, que era o que iluminava o reino, os súditos, e ele sempre se vestia do Rei Sol. Então ele é chamado, Luís XIV, o Rei Sol. E foi aí o início do balé clássico. Danças milenares. Há milhares de anos, povos como os do Egito Antigo, Grécia, Mesopotâmia, povos indígenas, dançavam por diferentes motivos. Por exemplo, no Egito Antigo, havia jovens sacerdotisas que se dedicavam à arte de tocar instrumentos e a dançar, em honra aos deuses. Retiravam-se da vida cotidiana e viviam reclusas em templos, dedicando suas vidas exclusivamente aos deuses. Desde os primórdios dos tempos, o homem sempre se expressou através da dança. Na pré-história, temos testemunho disso nas pinturas rudimentares das cavernas, que representavam pessoas dançando, talvez para comemorar o resultado positivo de uma caçada, não se sabe. Mas desde essa época, o homem já dançava. Povos indígenas já praticavam a dança da chuva em tempos de seca. A dança teve significado sacro, que eram de domínio dos sacerdotes nos templos. Com o passar do tempo, ela deixou os templos e se expandiu para o povo comum. Passaram a dançar em nascimentos, casamentos, para festejar uma colheita farta, antes de partir para uma guerra ou depois de voltarem dela vitoriosos. A origem do balé clássico. Para entendermos melhor a época em que foi criado o balé clássico, vamos ver a seguir imagens dos ambientes do palácio, a cama do rei, o trono, os jardins imensos onde eram montados palcos para fazer os balés que duravam horas e o dia inteiro, os trajes usados na época, os calçados. Prestem bem atenção nas perucas, né, enormes, os trajes muito rebuscados, com babados, com laços muito grandes, os vestidos. E vamos às imagens para vocês terem mais conhecimento da época em que tudo aconteceu. No reinado de Luís XIV da França, através dos grandes bailes da corte no Palácio de Versailles, com ritmos como minuetos, gavotas, difundiu-se grandemente a dança. Como o rei era grande incentivador das artes como teatro, música, dança, literatura, sentiu-se a necessidade da criação de passos cada vez mais elaborados e complexos. O próprio rei, segundo sua mãe, dançava perfeitamente desde os 8 anos de idade. Foi por volta dos seus 13 anos que o rei vestiu-se de Rei Sol no carnaval pela primeira vez. A partir daí, autoproclamou-se Rei Sol e passou a usar o símbolo solar como emblema do seu reinado. O rei Luís XIV patrocinava peças de teatro e balé grandiosas nos jardins do Palácio de Versailles. Para isso, eram montados palcos e cenários imensos, e esses eventos eram longos, duravam 8 a 10 horas ou até mais seguidas. O rei, claro, tinha sempre o papel principal, afinal, ele era o Rei Sol. E a partir daí, com toda essa elaboração, foram criados mais passos pré-determinados para alguns ritmos de dança, e viu-se que precisavam
criar uma metodologia para que esses passos se desenvolvessem. E aí, dando origem ao balé clássico propriamente dito, que teve origem nessa época do reinado do Luís XIV. Com a necessidade de cada vez mais terem passos elaborados e complexos, foram criadas as escolas onde as pessoas aprendiam, os alunos iam para aprender os passos, os ritmos de gavote, de minueto, e foram expandindo os passos cada vez mais elaborados, precisando de mais espaço para saltar, para girar, e foram levados assim os eventos para o teatro, como é visto até hoje. Só que a iluminação era feita com luz de velas, mas tinha toda a elaboração de figurinos, de cabelos, de maquiagem, e até hoje vemos só que com uma iluminação moderna, mas os trajes são adaptados, o titi da bailarina, a sapatilha de ponta, as malhas dos rapazes, porque cada vez mais foram criados passos que precisavam de espaço, as pernas tinham que levantar mais, saltar mais, então os trajes foram ficando mais de acordo com os passos que foram criados, com a necessidade de girar, de saltar e assim por diante. E como temos o nosso balé clássico até os dias atuais. Como curiosidade, a nossa quarta posição e a nossa quarta posição allongée, que é a quarta posição alongada, vocês vão ver as figuras que são da esgrima, que vieram da esgrima, da mesma época do Luís XIV, que era uma luta de espadas, de espadachim, de florete. E vocês vão ver nas imagens que após a aula 0 nós teremos a evolução dos passos, vocês vão conhecer a quarta posição e vão ver que o braço da quarta posição, que tem os pés e o braço, a quarta posição, como em todas as posições, o braço é um levantado, o outro alongado ao lado, como se segurasse uma espada, e o braço de cima para equilibrar, arredondado em circular sobre a cabeça. Então, vocês vão ver a semelhança de algumas posições que foram tiradas da esgrima e trazidas para o balé clássico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que deu uma noção geral de onde iniciou o balé, um pouco de história, mais conhecimento para vocês, para começarmos a nossa aula prática na próxima. E esperamos que todos tenham gostado e estejam prontos para começar na prática. Tchau, um beijo, até lá!